É um caso que está fazendo todos comentarem agora. Como uma aluna nota 10, líder de torcida e jovem de 18 anos com toda a vida pela frente, morreu em um navio de cruzeiro da Carnival. Sabemos quando Anna Kepner morreu e o horário estimado pelo legista em Miami, mas ainda restam muitas perguntas sem resposta. Conversamos com um legista sobre como identificar pontos-chave desse mistério e possíveis desdobramentos. Analisamos o caso apresentado pela Law and Crime. Sou Chris Stewart. Vamos analisar as pistas deste caso. A garota Anna Kepner, encontrada morta em um navio de cruzeiro da Carnival no fim de semana. Agora vou chamar a doutora Nada Rutherford, a médica legista do condado de Richland, Carolina do Sul, aqui em instantes para explicar o que realmente envolve uma investigação como essa, o que pode ser feito em uma autópsia, como uma autópsia nos diz o que acontece com alguém quando morre. Mas antes de analisarmos essa parte, quero falar sobre o que sabemos até agora neste caso. O que você está vendo aqui é um vídeo gravado por Sheldon Fox, que é repórter da WSVN-TV em Miami. E é um vídeo de um corpo sendo retirado do navio de cruzeiro Carnival chamado Horizon. Isso ocorreu no sábado, 8 de novembro. Depois, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal do Condado de Miami-Dade, onde divulgaram informações interessantes que comentaremos em breve. Aqui está a garota, porém, em quem precisamos focar ao falar sobre esse caso, Anna Kepner. Ela tinha apenas 18 anos. Ela estava no último ano do ensino médio, em Titusville, uma comunidade na costa leste da Flórida. Fica a leste de Orlando. O colégio deixou o carro na vaga de formanda, em homenagem a Kepner, e ele ficará lá o resto do ano como lembrança de quem ela foi. A família dela disse à ABC News, no que afirmam ser a única entrevista que vão dar por enquanto, que Kepner tinha feito recentemente um teste para possivelmente entrar para o exército depois de se formar no ensino médio. Ela era uma garota que tinha muita coisa acontecendo. Agora, as redes sociais dela mostram que ela era uma adolescente típica. Ela adorava fazer danças no TikTok e estar com os amigos. Essa foi a última postagem dela nas redes sociais, postada em 30 de outubro, um dia antes do Halloween, com a legenda: "Você merece ser feliz, mas se não for comigo, então deixa pra lá." Não está claro se ela estava namorando alguém ou quem fazia parte da vida dela na época de sua morte. Também não está claro com quem ela estava no cruzeiro, se ela foi sozinha ou se estava com um grupo ou familiares no Horizon quando faleceu. Vamos falar sobre esse navio em que ela estava, porque esse é um cenário muito único para uma investigação como essa. O Carnival Horizon. Estamos falando de um navio de cruzeiro enorme. Ele pode transportar cerca de 4.000 passageiros. Isso é do tamanho de uma pequena cidade, uma cidade flutuante com 15 andares. As pessoas podem ter uma experiência incrível a bordo, aproveitando férias e visitando lugares como Jamaica, Ilhas Cayman e Cozumel no Caribe. A bordo, há diversos restaurantes, bares e locais para aproveitar durante a semana. Tenho certeza de que o FBI está analisando todos esses lugares para descobrir o que aconteceu com Anna Kepner. Pelo TikTok da Anna, descobrimos que esse foi o segundo cruzeiro da Carnival que ela fez este ano. Ela postou este vídeo em maio, em um cruzeiro com a legenda "Quero voltar". Parece que nesse cruzeiro ela estava com membros da família, mas novamente, quanto a este cruzeiro, não sabemos com quem ela estava viajando. Eu entrei em contato com a Carnival Cruise Lines para uma declaração, e isso foi o que eles me enviaram, abre aspas. O FBI investiga a morte de uma hóspede no cruzeiro Carnival Horizon, que voltou ao porto de Miami na manhã de sábado, 8 de novembro. Como o assunto está sob investigação policial, o Escritório de Assuntos Públicos do FBI em Miami deve fornecer mais detalhes. Nosso foco é apoiar a família da nossa hóspede. Também contatei o FBI. Eles ainda não responderam, mas confirmaram a outros veículos de imprensa que participam da investigação. Você ouviu a Carnival confirmar a morte de Anna Kepner na declaração, mas não deram mais detalhes. Agora, vamos analisar o que sabemos até agora sobre a investigação. Segundo o Instituto Médico Legal de Miami-Dade, o que foi fundamental neste caso, a morte de Anna foi determinada
como tendo ocorrido no dia anterior ao retorno do navio ao porto, em 7 de novembro. O legista registra o horário da morte de Ana às 11h17 da manhã de sexta-feira. Isso, é claro, é um horário muito específico, 11h17 da manhã. Dr. Rutherford, o legista que chamarei agora, já discutimos um pouco sobre o que isso pode significar. Agora, não está claro como Ana morreu. Eles sabem, ao que parece, o horário da morte dela, mas a causa da morte ainda não foi divulgada. O FBI também ainda não comentou sobre este caso, e eles não disseram se acreditam que houve crime envolvido na morte de Ana. O corpo dela já foi entregue a uma funerária próxima à sua cidade natal, onde ela será sepultada. Os resultados iniciais da autópsia não foram divulgados, e os finais podem demorar semanas para serem públicos, segundo o site Florida Today. Então, se essa informação do médico legista estiver correta de que Ana morreu na sexta-feira de manhã, pouco antes do meio-dia, e só cerca de 24 horas depois o navio retornou ao porto em Miami, não está claro quando o corpo dela foi encontrado, em que condição ele estava e onde exatamente foi encontrado a bordo do barco. O FBI afirma agora ser responsável por investigar mortes suspeitas de norte-americanos. Mas é importante observar que, só porque o FBI está investigando, isso não significa que houve algum crime envolvido. Eles ainda não usaram oficialmente o termo suspeito, mas o FBI afirma em seu site ter autoridade para investigar crimes e fazer cumprir as leis dos Estados Unidos da América em navios de cruzeiro, outras embarcações alto mar ou águas territoriais dos Estados Unidos. Depende de vários fatores, incluindo a localização da embarcação, nacionalidade do autor ou da vítima. E não sabemos se há um autor, neste caso, propriedade da embarcação, pontos de embarque e desembarque, e o país em que a embarcação está registrada. O texto afirma que, geralmente, os Estados Unidos têm jurisdição sobre crimes em navios se ocorrerem em sua jurisdição marítima. A embarcação pertence total ou parcialmente à pessoa ou empresa dos Estados Unidos da América. A jurisdição sobre crimes cometidos por ou contra cidadão dos Estados Unidos da América em embarcação estrangeira, se os crimes ocorrerem durante uma viagem com partida ou chegada programada nos Estados Unidos. Agora, navios como o Horizonte, novamente, eles são enormes e a companhia de cruzeiros tem sua própria equipe de segurança a bordo do navio. E a empresa também conta com uma equipe de segurança corporativa que se comunica com o FBI sobre quaisquer crimes em potencial que ocorram a bordo. Um especialista nosso, ex-agente do FBI, disse esta semana: muitos ex-agentes do FBI trabalham em companhias de cruzeiro na área de segurança corporativa. Agora, com em seu site, a Carnival diz que investiu bilhões na última década em segurança em seus navios. E citando, todos os navios são monitorados 24 horas por dia, 7 dias por semana, em um centro de operações moderno na sede em Miami. Além do monitoramento eletrônico dos sistemas do navio, o Centro de Operações de Frota possui especialistas técnicos, marítimos e náuticos que oferecem suporte e solução de problemas ao capitão e à liderança. Não está claro que tipo de câmeras havia sobre Ana na noite em que morreu. Agora, quero continuar reiterando, porque quando você pesquisa sobre esse caso na internet, vê muita especulação. Muitos boatos na internet circulando sobre como essa jovem pode ter perdido a vida. E a verdade é que o FBI só confirmou que Ana morreu. Nós não sabemos nada sobre a causa da morte dela neste momento, nem o que pode ter acontecido a bordo deste navio. E, novamente, o FBI não disse se acredita que houve crime. Mas, se houve crime, é importante notar que isso seria extremamente raro em um navio de cruzeiro. A única informação encontrada sobre isso vem do blog Luxury Travel Diva, que cita a Cruise Lines International Association, informando apenas 15 mortes por violência em navios de cruzeiro desde 2000. Então, isso seria extremamente raro se for esse o rumo que essa investigação tomar. Agora, estamos vendo algumas postagens de pessoas que dizem que estavam a bordo do Horizon no dia em que Ana morreu. Uma mulher a bordo do navio escreveu no Facebook: "Fomos surpreendidos pelo chamado de emergência naquela manhã, mas não esperávamos essa tragédia."
Depois, há outro viajante que escreve, abre aspas, uma jovem de 18 anos, chamada Anna Kepner, foi encontrada morta no navio em que estávamos, o Carnival Horizon. Na sexta-feira, ao meio-dia, enquanto sentados na área da piscina Havana, ouvimos o chamado de emergência médica pelos alto-falantes do navio. Agora, se a data dela estiver correta, e foi na sexta-feira que o corpo de Ana foi descoberto, o que aconteceu entre esse momento e a chegada do navio de volta ao porto de Miami no sábado? Agora, enquanto tantas perguntas cercam a morte dela, estamos vendo muitas pessoas prestarem homenagem a essa garota que perdeu a vida, uma garota com um futuro tão brilhante pela frente. Na ABC News, a família de Ana contou que ela amava a água, tinha licença de marinheira e certificação em mergulho. Ela gostava de sair com amigos, fazer compras e maquiagem como outras adolescentes. A família disse à ABC News que ela era uma estudante feliz, extrovertida, com ótimas notas e futuro promissor. A família contou que Ana fez o teste para as Forças Armadas após o ensino médio. E a família explicou que ela fazia ginástica desde pequena e depois se tornou líder de torcida do time principal. Kepner estudou no ensino médio em um lugar chamado Escola Cristã Temple, e a escola publicou várias homenagens a ela desde sua morte. Uma delas foi escrita por um professor, que diz, abre aspas, você era uma jovem brilhante e bondosa, cuja presença trazia calor e energia para a sala de aula. Sua curiosidade, gentileza e cuidado com os outros deixaram uma impressão duradoura em mim e em todos que te conheceram. Vou sentir falta de você aparecer no meu escritório para dizer oi e isso virar uma conversa divertida. Perder você é doloroso, mas sou grato pelo tempo ao seu lado e por ter feito parte da nossa família TCS. Sentiremos sua ausência diariamente, mas seu impacto e memórias seguirão vivos em nossos corações. Converse agora com a doutora Nada Rutherford, médica legista do condado de Richland, Carolina do Sul, sobre a investigação e próximos passos. Obrigado pelo seu tempo. Como sempre, em investigações assim, ainda aguardamos mais informações. Uma parte dessa investigação que parece ser realmente um ponto crítico e estamos esperando para ver o que vai acontecer. O que pode vir a seguir é o horário da morte, que o legista de Miami-Dade registrou como 11h17 da manhã na sexta-feira, 7 de novembro. O que isso te diz? Bem, a especificidade desse horário é realmente interessante para mim. Então, ou eles têm mais informações do que nós temos neste momento para poder afirmar especificamente 11h17 da manhã. Normalmente, quando fazemos uma declaração de óbito, e especialmente se for no dia seguinte que estamos descobrindo o corpo ou em contato com o corpo, vamos dar uma estimativa como entre 9 e 11 da manhã ou entre 10 e 11 da manhã. Seja qual for esse intervalo, talvez nem saibamos exatamente. Então, isso me diz que ou eles têm uma linha direta de comunicação, seja com o telefone dela, seja com quem foi a última pessoa conhecida a falar com ela. A linha do tempo que levou até aquele 11h17 vai ser muito importante. E eu acho que assim que eles têm esse horário específico... E é importante saber disso. Não sabemos, neste navio de cruzeiro enorme, com 4.000 passageiros, uma verdadeira cidade flutuante. Não sabemos onde o corpo dela foi encontrado, cabine, restaurante ou deck da piscina. Não sabemos. Mas será que 11h17? Isso pode significar que, independentemente da posição em que o corpo dela foi encontrado, isso ocorreu às 11h17 da manhã. Isso não quer dizer que o último suspiro dela foi às 11h17. Exatamente, a menos que tenham câmeras. Então, se mostrarem ela, eu tive um caso muito estranho uma vez, em que uma garota entrou, ela foi vista pela câmera e ela simplesmente se deitou, mas nunca mais se levantou. E então colocaram o horário da morte. Ela estava agindo meio estranho antes de se deitar. E então o horário da morte foi registrado no momento em que ela parou de se mexer. E assim tivemos um horário muito específico, então pode ser uma situação assim em que ela foi encontrada em uma área meio pública e eles conseguem ver pela câmera que talvez esse seja o momento em que ela parou de se mexer, ou quando parou de respirar, ou quando deixaram de haver sinais de vida. E quando se trata do horário em que o navio chegou de volta a Miami, pelo que vemos, parece que foi um cruzeiro de 6 dias pelo Caribe.
ele segue seu caminho, saindo e retornando para Miami. O corpo dela foi encontrado em horário desconhecido, mas a morte ocorreu às 11h17 de sexta-feira. O navio só retorna na manhã do dia seguinte. Isso te diz algo sobre o que pode ter acontecido a bordo do navio? Que havia, aproximadamente 24 horas até o corpo dela voltar para a terra firme para ser levado ao médico legista? Isso não traz informação nova. Sabemos apenas que ela morreu em 7 de novembro e eles parecem certos disso. Então, seja pelo rigor mortis em que ela foi encontrada, que é o enrijecimento dos músculos que acontece no corpo após a morte, e isso ocorre entre 2 a 6 horas depois do falecimento. E então, o que você tem é uma situação em que você sabe que o corpo dela começou a enrijecer. O rigor mortis começa a diminuir após 24 a 36 horas, mas alguns fatores podem acelerar ou retardar esse processo. Então, é a Flórida, é um cruzeiro. Vai ter umidade, vai ter calor e isso pode ajudar a acelerar o processo. Então, eu ficaria muito interessada em saber qual era o estado do corpo dela quando foi recebido pelo escritório do médico legista. Muitos pensam que os corpos vão para um freezer, mas na verdade são apenas refrigerados. E às vezes, se eles sabem que vão tirar aquele corpo do navio, pode ser que ele não esteja necessariamente refrigerado. Talvez ele fique em uma área fresca ou com temperatura controlada até ser levado ao médico legista. Mas, novamente, esse corpo não para de se decompor. Os processos pós-morte continuam ocorrendo. Tenho muito interesse em saber onde e como ela foi armazenada, além do estado do corpo, ao chegar ao escritório do médico legista. E, novamente, essa especificidade em relação ao tempo no dia 7 de novembro. De onde eles tiraram esse horário? Tantas perguntas neste momento. Sim, e quando se trata apenas do horário da morte, você sabe a causa da morte se souber o horário da morte? Não, não necessariamente. Só porque você sabe quando alguém pode ter morrido, isso realmente não te dá nenhuma resposta. O que realmente precisamos agora é da autópsia. Eu preciso de um exame externo para me dizer o que foi visto naquele corpo. Há marcas de estrangulamento, existem sinais de trauma. Há ferimentos de defesa, é necessário fazer um kit de estupro. Tenho interesse em saber o conteúdo do estômago dela e o que a toxicologia indica. Há algo na urina? Portanto, uma autópsia e toxicologia completas, além de amostras de urina vítrea e sangue. Eu quero saber de tudo. Muitas vezes para nós, quero dizer, certamente, para quem cobre crimes reais, para as pessoas que assistem a isso, que consomem esse tipo de conteúdo, normalmente só falamos sobre os resultados de uma autópsia, mas você faz isso, tenho certeza, diariamente. O que exatamente é uma autópsia? Sabe, esse corpo chega e está lá no seu escritório. O que você faz para descobrir a história desse corpo e como ele chegou a esse ponto? Bem, há duas partes nisso. Existe a parte investigativa, que neste caso vai vir do FBI, porque sabemos que eles lidam com esses casos. Essa é a jurisdição deles quando uma morte acontece no mar. Então, com certeza, vamos precisar das informações do FBI. Mas, em relação à autópsia propriamente dita, a parte científica, o corpo será recebido e a cadeia de custódia será confirmada. Depois, o saco será aberto. O corpo será examinado e fotografado. Antes mesmo de ser tocado, ele será examinado e fotografado apenas visualmente. Toda marca, arranhão, perfuração, ferida, posição dos braços e olhos ou presença do attachê no ar é anotada. Esses detalhes também indicam o horário da morte, como uma linha escura atravessando o olho. E isso às vezes pode nos dar algumas informações sobre quando esse corpo pode ter falecido. Então nós olhamos todas essas coisas, de frente e de costas, anotamos todas essas coisas. A incisão em Isir é feita começando nos ombros e descendo, formando literalmente um is que passa pelo umbigo. E então o corpo é aberto, o tórax é aberto e o externo é removido. E então, um por um, os órgãos são examinados e removidos do corpo. Eles são pesados e depois dissecados para ver se há algo como uma embolia pulmonar nos pulmões, se há algum tipo de hemoperitônio ou se pode haver sangramento ao redor do saco do coração ou líquido ao redor do saco do coração. Nós procuramos por todas essas coisas para ver se há alguma anormalidade no caminho, no peso dos órgãos ou na aparência visual desses órgãos.
Depois são coletadas amostras, então você vai pegar, normalmente você pega amostras de cada parte do órgão e então serão colocadas em lâminas. Elas vão fazer diferentes cortes do cérebro e, novamente, dos outros órgãos. Elas colocam os cortes em cassetes e os levam ao laboratório de patologia, onde um patologista examina para identificar o que não é visível a olho nu. As lâminas são analisadas no microscópio com mais detalhes. Às vezes aparecem cristais de oxalato de cálcio nos rins porque alguém foi obrigado a beber anticongelante sem saber, já que é incolor, sem cheiro e tem gosto adocicado, podendo ser adicionado à bebida de alguém. Mas isso pode não ser facilmente aparente na autópsia, mas certamente pode ser visto quando você coloca aquele pedaço do rim sob o microscópio. Você vai ver esses cristais de oxalato de cálcio. Uma autópsia é um processo detalhado, incluindo a coleta do fluido vítreo do olho. Eles vão coletar amostras de sangue e também vão coletar amostras de urina, caso haja algo em algum desses tecidos ou fluidos que possa nos dizer mais sobre a causa da morte. Quanto tempo leva para fazer uma autópsia? Quero dizer, se o corpo dela foi, você sabe, levado para o Instituto Médico Legal na manhã de sábado, o que acontece depois? Depende do tipo e da carga de trabalho no escritório. No condado de Richland, buscamos realizar autópsias em até 24 horas. Após conversar com pessoas de todo o país, percebi que raramente uma autópsia ocorre no mesmo dia ou em 24 horas. Geralmente é realizada em até 7 dias. E eles coletam todas essas coisas. Você tem que pensar que quando o sangue para de circular pelo corpo, tudo fica parado. Mas você quer tentar coletar esses fluidos o mais rápido possível para não ter interferência do corpo se decompondo e acabar tendo coisas extras ali, como álcoois. Assim, o corpo naturalmente produz álcoois como subproduto da decomposição após a morte. E por isso você não quer nada que vá atrapalhar a sua investigação. Então, eu imagino que eles tentariam fazer essa autópsia o mais rápido possível. E quando se trata do horário da morte dela, que foi mais ou menos um pouco antes do meio-dia de sexta-feira, o navio só retorna ao porto no dia seguinte. Nós não sabemos se o FBI mandou alguém de helicóptero, por exemplo, ou se chegaram ao navio em um barco menor para começar a investigação. Quer dizer, e de novo, a gente não sabe se houve algum crime aqui, mas quero dizer, quanto tempo você tem depois de encontrar um corpo para preservar o que pode ser uma cena de crime, ou pelo menos as evidências importantes ao redor, para começar uma investigação? Porque, sabe, eu não sei o que aconteceu no navio durante as cerca de 24 horas depois que ela foi encontrada. Parece que foi quando realmente a encontraram, entre o momento em que isso aconteceu e o momento em que o corpo dela foi retirado do navio. Certo? Bem, a investigação deveria ter começado imediatamente quando você tem uma pessoa falecida. Deveriam ter isolado o local onde ela foi encontrada, mesmo sendo área comum. Precisavam isolar a cena, porque a cadeia de custódia nisso vai ser extremamente importante para que a família obtenha as respostas de que precisa e, possivelmente, justiça para essa jovem que morreu. Então, eles isolaram o local onde o corpo dela foi encontrado e quanta informação eles têm? E, novamente, eles podem não estar nos contando nada como público, no que certamente é um direito deles, porque esta é uma investigação em andamento. Mas, imediatamente quando o corpo foi encontrado, tudo deveria ter parado e tudo deveria ter sido preservado. Então, não me importa se era um pedaço de, sabe, guardanapo no chão perto dela. Deveria ter sido recolhido como evidência. E eu sei que vocês não têm navios de cruzeiro no condado de Richland e provavelmente não lidam com casos de navios de cruzeiro, mas, conversando com seus colegas pelo país, com que frequência vocês cobrem e trabalham em um caso como esse? Não é algo muito comum? Quero dizer, todas nós já vimos casos em que as pessoas têm intoxicação alimentar ou, sabe, coisas raras assim, mas isso não é muito comum. No geral, cruzeiros são seguros, divertidos e prazerosos. Não precisa se preocupar com segurança. Mas todas sabemos que o mal viaja e espero que para essa jovem não tenha sido o caso do mal ter viajado com ela. Sim, não. Muito bem colocado. Tantas pessoas se lembrando dela. Ela tinha uma vida inteira pela frente e já era realizada aos 18 anos. Vamos aguardar mais informações do FBI. Doutora Nada Rutherford, médica legista de Richland, Carolina do Sul, é um prazer recebê-la no Law and Crime. Obrigado por participar.
Muito obrigada por me receber, Chris. Segundo o obituário de Kapner, a celebração da vida dela será na quinta-feira, 20 de novembro. Isso é tudo para o caso apresentado pela Law and Crime. Inscreva-se no YouTube e Spotify. Eu sou Chris Stewart. Nos vemos na próxima vez.